Oi, gente! O canal está estreando hoje cenário novo, nova roupagem, na perspectiva de sempre estar levando temas importantes para discussão nos quatro cantos do estado do Piauí e quem sabe até pelo Brasil. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de um artigo publicado pela colunista Laura Carvalho, que é economista, doutora em economia, professora da USP e foi quem assinou o plano de governo na área econômica do candidato a presidente do PSOL, o Boulos. Roda a vinheta aí para a gente ver o comentário de hoje. Pessoal, as encruzilhadas da vida e as voltas que a vida dá são realmente curiosas. Ontem eu fui convidado pela professora doutora Sueli Rodrigues, ex-candidata ao governo do estado pelo PSOL aqui no Piauí, para participar de um evento de análise da conjuntura atual do Brasil. Eu fui lá no evento, participei, dei a minha contribuição acerca da minha percepção dos rumos da economia que o Brasil está tomando. E coincidentemente, hoje pela manhã, a Laura Carvalho, essa economista que eu falei na abertura, que é uma economista respeitadíssima, professora da USP, doutora em economia, publicou um artigo na Folha de São Paulo falando a respeito de dados da economia extraídos de artigos científicos, mostrando que num cenário atual, onde os juros anuais do Brasil, todas as previsões apontam para isso, deverá chegar ao teto máximo de 4,75 ao ano, a taxa Selic, bastaria que o Brasil tivesse um superávit primário de 0,2% na sua balança comercial, ou seja, que o Brasil exportasse um pouco mais do que o que importa, e crescesse apenas 1,2% do seu PIB esse ano, para ser possível manter todas as políticas sociais do governo. Então a justificativa, o argumento que se está colocando na grande mídia da necessidade da reforma da Previdência, da reforma urgente, da necessidade da reforma urgente do ponto de vista fiscal, ela não se sustenta do ponto de vista econômico. Claro que o Brasil precisa estar se modernizando e reformulando algumas de suas políticas. Mas um outro dado muito preocupante, e esse dado foi divulgado por Fernando Geiger, que é um pesquisador da FGV, ele disse que o investimento em políticas de assistência social no Brasil tem a capacidade de reduzir em até 5,5% as desigualdades sociais. Mas os investimentos em educação poderiam reduzir em até 18% as desigualdades. Eu vou repetir. Enquanto investimentos na área social, na área de assistência social, têm a capacidade de, no nosso país, reduzir em 5,5% as desigualdades, os investimentos em educação reduziriam em até 18% as desigualdades. Então, num cenário como o que nós estamos hoje, com corte de verbas na educação básica, cortes de verbas na educação superior, está evidente que o governo não quer ou não tem interesse em estimular a redução das desigualdades. Eu já tenho apontado, desde o ano de 2018, que essa proposta de reforma da Previdência, ela tende a agravar as desigualdades no nosso país, porque ela vai dificultar o acesso das pessoas à aposentadoria e, fundamentalmente, ela vai reduzir o valor que é pago do benefício. Isso está claro nessa reforma. E o curioso é que, eu já coloquei também isso num vídeo, ontem mesmo, os 3 senadores do estado do Piauí foram favoráveis à extinção do abono salarial do PIS/PASEP para uma fatia significativa da população brasileira. Felizmente, os outros senadores dos outros estados conseguiram barrar essa medida da reforma da Previdência, que iria passar despercebido, como um jabuti dentro da reforma. Então, esse cenário que a Laura Carvalho
chama a atenção na Folha de São Paulo, corroborando dados de outros pesquisadores importantes da FGV, demonstram que o Brasil está num caminho às avessas do que se poderia imaginar em termos de segurança para a sua população. Eu também cito aqui um filósofo que eu acompanho no YouTube, o Paulo Giraldelli, dizendo que é tão fácil manter as políticas sociais diante desse cenário econômico, com os juros baixos. Bastaria o Brasil crescer 1,2% e ter um superávit de 0,2% na balança comercial para garantir a manutenção dos programas de assistência social e a manutenção dos programas de educação no Brasil. E ele pergunta, por que não fazem isso? Será que é maldade desse povo? E aí eu vou um pouquinho mais a fundo, porque eu já mostrei aqui em outros vídeos que há mais de 2 décadas o Ministério da Fazenda e o Ministério da Economia no Brasil são dominados pelo sistema bancário brasileiro. Se nós relembrarmos Pedro Malan, Henrique Meirelles, Armínio Fraga, continuando ainda o Guido Mantega, o Meirelles de novo no governo Temer, o Joaquim Levy no governo Dilma e agora o Paulo Guedes no governo Bolsonaro. Todos têm no seu DNA a sequência dos bancos. Todos banqueiros. Todos enraizados até a alma no sistema financeiro internacional. Então, quando se analisa que 40% do orçamento da União é destinado a pagamento de juros da dívida pública, rolagem da dívida pública e amortização da dívida pública, você facilmente consegue perceber que os banqueiros têm pânico de um governo, qualquer que seja ele, de direita ou esquerda, pensar em auditoria da dívida pública, pensar em moratória da dívida pública, e eles se asseguram com o poder econômico e político que tem, que sempre o cabeça da pasta econômica do país seja alguém ligado ao sistema bancário, para garantir minimamente o pagamento da dívida pública. Então nós temos que fazer essa reflexão, por quê? Porque essa reflexão vai nos fazer perceber rapidamente que nós temos hoje no Ministério da Economia um lobo de Wall Street. O Paulo Guedes ele foi fundador do banco BTG Pactual, viveu a vida inteira vendendo fundo de pensão e título de capitalização e fazendo fortuna com isso. Já disse que se não for compreendido, pega o avião e vai morar em Nova York. Ou seja, ele está se lixando para a economia brasileira. Entretanto, o grande interesse que está em jogo aí é o interesse da privatização da educação desse país e, de certa forma, da escravização da população brasileira que, no futuro, para ter acesso à educação de qualidade, vai ter que pagar, para ter acesso à saúde de qualidade, vai ter que pagar, isso já é uma realidade do presente, e para ter direito à aposentadoria, vai ter que comprar um fundo de capitalização ou um fundo de pensão. Porque a aposentadoria pública está com os dias contados. Ou seja, o que esse grupo está fazendo é um desmonte completo da Seguridade Social garantida na Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, e que nós temos que insistentemente colocar essa reflexão no nosso canal e pedir que você curta, compartilhe e divulgue essas ideias. Nada do que nós falamos aqui nesse canal é fake news, nada do que nós falamos aqui nesse canal não é fruto de pesquisa em dados oficiais e em pesquisas científicas publicadas por nossos doutores. É muito importante que a população perceba o momento ao qual nós estamos sujeitos. É um momento de aumento de desigualdades. É um aumento de privilegiar o topo da pirâmide financeira desse país, onde nós já sabemos que 10% da população brasileira detém 90% da sua riqueza. Então fica aí nossa reflexão sobre esse artigo
da Laura Carvalho. Quem quiser pode acessar a Folha e buscar a Laura Carvalho, está muito bom o artigo dela, muito elucidativo. Forte abraço a todos, espero que tenham gostado aí do novo cenário, da nova abordagem do canal. Até a próxima.